A bunda di um cibinho. Neste périplo por terras de cavaleiros, dizem-nos, ou diziam-nos, umas terras sem história, sem personalidades, com muito pouco. Mas afinal, estas terras têm tanto para dar. Convidamos a acompanharem-nos nesta visita a mais uma das aldeias de terras de cavaleiros, Grijó, com tanta história, com tanto património, com tantas figuras e até com tantas histórias para contar. Estamos em terras que dizem sem história. Estamos em Grijó, uma terra onde o próprio nome nos diz que esta é uma terra com história. Ora, Grijó porquê? Quando pensamos que há outros Grijós, nomeadamente em Vila Nova de Gaia, temos aqui um bem próximo no concelho de Bragança, Grijó de Parada, mas há outros, até pelo menos à linha do Mondego. Mas temos também muitos que proliferam na Galiza, com as formas Grixó, Grixoa, Irixó ou Eirexua. Mas também temos a forma castelhana, que ainda hoje existe em algumas povoações, com o nome Grisuela. Ora, todos eles significam a mesma coisa, isto é, uma derivação a partir da palavra latina ecclesia, com o sufixo diminutivo olus. Ora, o primeiro nome, de facto, que vem registado para esta terra, Grijó, é Eclesiola, isto é, eclésia mais olus, igreja pequena ou capela. Ora, quando pensamos neste nome e na sua abrangência geográfica, situado praticamente e apenas no noroeste da península, isto nos remete-nos a tempos antigos. E só o próprio nome nos pode indicar que esta terá sido uma terra que terá nascido à volta de uma capela, de uma ermida ou de uma pequena igreja entre os séculos XI e XII, atendendo à sua forma latina e à forma como evoluiu de Eclesiola até Grijó. Ora, mas não é só isso que nos dá indicação sobre a antiguidade desta terra. Basta pensarmos no seu orago e na forma como nos aparece pela primeira vez mencionada, Santa Maria Madalena de Grijó. Vamos saber mais algo sobre Santa Maria Madalena e sobre a forma como nos pode indicar a antiguidade desta terra. Mas, para lá dos factos históricos, há outras histórias. Pois esta é uma terra à semelhança de todas as terras ainda do interior que mantêm as suas lendas. As lendas de Mouras Encantadas, lá para o lado do Vale dos Namorados, onde dizem que havia uma capelinha de ouro e que estaria lá uma moura e que um cristão se terá aproximado e, tentando obter o ouro, quebrou-lhe o encanto. Mas havia também histórias relembradas pelo célebre abade de Bassal sobre as bruxas nas encruzilhadas. E contava ele uma história engraçadíssima de um homem que, tentando perceber onde é que as bruxas se reuniam, terá ido a cavalgar em cima de uma delas e que lhe disseram que se iria arrepender. E ele terá dito que já não valia a pena porque ele já tinha feito a viagem com elas. Diz a tradição que o homem terá definhado e que terá desaparecido. Mas estas são as outras histórias. Mas depois disso, e de facto, porque o imaginário popular tenta dar sempre explicações para aquilo que não consegue explicar,
De facto, o povoamento aqui na região de Grijó é muito anterior às inquirições. Temos um povoado aqui bem perto, a Madorra, com claros sinais de permanência romana. Um povoado que nos faz lembrar o grande povo que por aqui habitou na Idade do Ferro, os Zuelas. Aliás, no solar, aqui bem perto, que visitaremos de seguida, havia uma pedra incrustada onde mencionava precisamente uma habitante desse povo, seu nome Bócia. Estas são as outras histórias encantadas destas nossas terras. Para lá do próprio nome, Santa Maria Madalena, a padroeira de Grijó, estamos em frente à igreja a si dedicada. E qual a importância de Santa Maria Madalena para a compreensão da história ou da antiguidade de Grijó? Ora, Santa Maria Madalena, claramente associada com a vida de Cristo, claramente ligada ao principal dogma do catolicismo, a ressurreição de Cristo, na qual ela estava presente. Apesar de ao longo de séculos ter sido associada à ideia do pecado, houve uma reformulação na Igreja e Santa Maria Madalena ficou associada à virtude, às boas práticas católicas. Diz a lenda que ela terá saído e terá ido pregar para terras de França, onde terá ganho uma grande notoriedade, nomeadamente junto dos beneditinos, que inclusive fundaram uma abadia em seu nome, a Abadia de Vézelay. Ora, e qual a importância dos beneditinos e particularmente dos cluniacenses para a compreensão e o entendimento desta terra e o que é que França tem a ver com estas terras, nomeadamente Grijó? É que os beneditinos, no século XI, vieram para estas terras e trouxeram precisamente as suas devoções. Ora, todas as terras que tenham como orago, como padroeira Santa Maria Madalena, isso é um indicador de que terão sido fundadas por volta dos séculos XI, XII. É um claro indicador da antiguidade destas terras, mas outros pormenores veremos já a seguir. Mas, de facto, apesar de Santa Maria Madalena nos dar uma indicação preciosa sobre a antiguidade desta terra, a primeira vez que ela nos surge, de facto, documentada é já em meados do século XIII, a propósito das inquirições mandadas tirar por Dom Afonso III. E, nessa altura, aparece-nos com o nome de Paróquia de Santa Maria Magdalene de Ecclesiola, isto é, Santa Maria Madalena de Grijó. A importância das inquirições mandadas tirar pelo monarca Afonso III revelam-nos que esta terra não era propriedade régia. Revelam-nos que esta terra era propriedade de cavaleiros, afinal estamos em terras de cavaleiros, mas particularmente um que tem uma importância incrível para a história medieval portuguesa, para a história regional, para a história do concelho de Macedo de Cavaleiros e especialmente para Grijó, o que fez esta terra as terras do aio de Dom Dinis. Falamos de Dom Nuno Martins de Chacim. Dom Nuno Martins de Chacim, um nobre regional, descendente da grande estirpe que mandava nesta região, os Bragançãos. Ele é descendente por via materna e via paterna dos Bragançãos. Ele era, de facto, o grande senhor destas terras, particularmente de Grijó. Ficamos a saber, nessas inquirições, o nome do primeiro habitante conhecido de Grijó, de seu nome Pedro Martins. Mas a vida de Grijó prosseguiria muito para lá das inquirições. Sabemos que em 1320 é uma das 26 paróquias incluídas na contribuição para
a luta contra os mouros na região da entrada do Mediterrâneo, a propósito de uma bula concedida a Dom Dinis. Mas Dom Dinis, a partir precisamente da morte de Dom Nuno Martins de Chacim, que afinal foi o meirinho mor deste reino, foi o aio, foi a pessoa que fez o grande, ou que ajudou a fazer o grande rei medieval Dom Dinis, e foi também seu mordomo-mor. E até aí estas terras eram intocáveis. A partir do momento da sua morte, presume-se no ano de 1284, Dom Dinis assenhoreia-se de todas estas terras, inclui-as definitivamente na propriedade régia e passam a fazer parte do Conselho de Bragança. A dinâmica da povoação não se perdeu com a inclusão no Conselho de Bragança. Aliás, a própria população chegou a insurgir-se contra os tributos que o Conselho de Bragança queria impor. Reflexo disso é a procuração dos povos, que em 1461 é feita na presença de Dom Afonso V, em que um representante de Grijó, Afonso Gomes, reclama precisamente das sacadas e das oitavas, impostos que eram cobrados ou queriam ser cobrados pela Câmara de Bragança. Mas no século XVI volta a acontecer algo muito semelhante, quando Grijó aparece incluído entre as cerca de 9 dezenas de povoações que reclamam novamente junto do Conselho porque lhes queriam impor o pagamento de sacadas e outros impostos. Nessa altura acordou a população de Grijó, juntamente com os outros povos, 9 dezenas, em cada morador passar a pagar 120 reis por ano, mas também o conjunto da povoação a pagar 1000 cruzados a cada 4 anos para obras públicas. Sinais de outros tempos, já se pagavam impostos para termos, precisamente, tudo aquilo que é necessário, acessos, estradas e afins. Mas essa tentativa de imposição do Conselho de Bragança às povoações do seu vasto concelho não foi impeditivo que houvesse evolução, que as populações não se fixassem e que houvesse famílias importantes que tenham aportado a estas terras, como é bem visível nesta Casa Solarenga de visita obrigatória em Grijó. Estamos no interior do magnífico templo dedicado a Santa Maria Madalena. Um templo incluído na reitoria de Grijó. Ora, uma reitoria, em termos hierárquicos, era a segunda categoria de paróquia, abaixo das abadias. Mas a importância da paróquia de Santa Maria Madalena de Grijó está muito para lá do facto de ter sido reitoria. Está na marca indelével que os jesuítas, a Companhia de Jesus, por aqui deixou. De facto, em 1540, os jesuítas chegam a Portugal. Em 1561, instalam-se em Bragança para a criação de um colégio. E é em 7 de fevereiro de 1570 que o bispo da diocese cede os rendimentos da paróquia de Santa Maria Madalena de Grijó à Companhia de Jesus. E é a partir daí que há um desenvolvimento inusitado em Grijó, com a presença dos jesuítas, ainda que eles alegassem permanentemente que não tinham verbas. Mas quando olhamos para este templo, quando olhamos
para o retábulo do altar-mor, verificamos a grandiosidade que os jesuítas deram a esta terra e a este templo. A influência jesuíta, bem visível no retábulo do altar-mor, com Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, e também uma das grandes devoções jesuítas, São Francisco Xavier. Ora, este retábulo de feição claramente maneirista diz-nos logo à partida que esta será uma igreja, seguramente, do século XVII. E isso nos confirma a gravação na entrada da igreja, na parte superior da porta do frontispício, em que nos diz que Afonso Martim a fez em 1680. E aí encontramos mais uma prova da presença e da influência jesuíta por aqui na expressão Ec es domus Dei et porta caeli. Isto é, esta é a casa de Deus e a porta do céu, uma expressão vulgarmente utilizada pelos jesuítas. Mas a igreja haveria de sofrer remodelações e obras no decorrer ainda do século XVIII, nomeadamente no altar lateral que vamos ver de talha barroca já construído no decorrer do século XVIII. Obras também visíveis na sacristia, com a indicação de que em 1754 José Sobral a terá feito. Mas também é dessa altura as intervenções no Arco Triunfal e neste magnífico altar a Jesus, com uma talha barroca impressionante, com uma dignidade e beleza ímpares. Esta igreja, com uma marca claramente jesuíta, acabaria por perder essa marca a partir de 1759, a altura em que os jesuítas são expulsos de Portugal. Mas, de facto, quando olhamos para este magnífico templo, para todas as pinturas, algumas delas de índole popular, como estas que temos aqui na lateral, sobre a vida de Cristo, é um templo precioso, que merece uma visita, que merece a detenção do olhar no seu altar, nos seus altares laterais e, por que não, uma lembrança aos jesuítas que por aqui passaram. E quantas pessoas aqui não terão sorrido, não terão chorado, não terão derramado uma lágrima, não terão agradecido a Santa Maria Madalena. A magnífica capela do Divino Senhor do Calvário, tanta marca que deixa na devoção das gentes de Grijó. Mas esta capela, apenas inaugurada em 1956, a expensas de um filho da terra, Adriano Moreira, mas que já tinha existência prévia. A primeira referência que temos à existência da devoção ao Divino Senhor do Calvário, ou como aparece também referenciado ao Santo Cristo, já nos aparece em meados do século XVIII. Mas esta não era a única devoção que as gentes de Grijó tinham. Temos a referência à existência de uma capela com invocação a São Justo, e temos uma outra que se situava no centro da aldeia e que é mais uma marca clara da presença dos jesuítas por estas terras, a Capela das 11.000 Virgens. Ora, uma capela com uma invocação indireta a Santa Úrsula e às suas acompanhantes, clara inspiração jesuíta, porque terá sido um jesuíta espanhol que, a partir do século XVII, instituiu essa devoção. Aliás, ainda nos dias de hoje, o Colégio dos Jesuítas em Coimbra, na Sé Nova, toma o nome
de Colégio das 11.000 Virgens. Este é o património destas terras, património de Grijó. Esta é a devoção das gentes. Mas dentro das devoções de um povo, há outras, muitas vezes ocultas, e que só se conseguem distinguir por dados paralelos. Ora, por terras de Grijó passavam os ancestrais caminhos de Santiago, vindos de sul, vindos de outros concelhos, atravessavam através da Serra de Bornes, passando precisamente por Bornes, por Valbenfeito e por Grijó. Aliás, deverá ter sido por isso mesmo que foi construída uma capelinha no meio do caminho de Santiago, e de onde terá derivado, precisamente, o nome de Grijó, Eclesiola, pois o vulgar era termos capelas nos caminhos, e sim, a devoção das gentes também incluía Santiago, cujo caminho ancestral atravessava esta terra. A dinâmica de uma terra também se vê pelas suas gentes, pela sua população. É um facto que a primeira vez que Grijó nos aparece referenciado com dados demográficos é no numeramento de 1530. Nessa altura tinha pouco mais de 150 habitantes. É um facto que a dinâmica da povoação provocou que, no curto espaço de 2 séculos, a povoação tivesse tido um incremento para perto de 500 habitantes. Ora, para haver incremento de população, tem de haver economia, tem de haver atividades. É um facto que a atividade principal das populações sempre foi a agricultura. Mas Grijó é um caso muito particular no que à produção de seda diz respeito. A partir do momento em que foi instalada a Real Fábrica de Sedas, em Chacim, Grijó passou a ser o segundo maior produtor para a Real Fábrica de casulo e de seda em fio. Ora, a comercialização da seda trazia proventos, os proventos traziam dinâmica, e Grijó transformou-se de facto num caso singular. Das 3 grandes feiras exclusivamente de seda que havia na região, uma delas era precisamente realizada a 24 de agosto em Grijó. A afluência de pessoas traz personalidades, e não nos podemos esquecer aqui daquelas que, não tendo nascido em Grijó, lhe deram uma dinâmica particular, tendo-se transformado em filhos adotivos de Grijó. A primeira delas, o Abade de Medrões, o conhecidíssimo Abade de Medrões, que, antes de o ser, foi precisamente reitor em Grijó em finais do século XVIII, inícios do século XIX. Mas, depois de ter ido para Lisboa, de ter tido grandes afinidades com o Marquês de Fronteira, com os condes de Mursa, que o elevaram precisamente à categoria de abade em Medrões, em Santa Marta de Penaguião, haveria de regressar a Grijó, já na primeira metade do século XIX, onde viria a falecer em 1836. Ora, o abade de Medrões foi um dos principais constitucionalistas da época, 1821-1822, um grande liberal, um grande lutador nas cortes. Mas, por falarmos em filhos adotivos, não nos podemos esquecer de um dos maiores escritores transmontanos, António Manuel Pires Cabral. Não obstante ter nascido em Chacim, Grijó transformou-se um pouco como terra adotiva. Aliás, isso é bem visível nos seus escritos.
O Diabo Veio ao Enterro, onde são explanadas diversas histórias relacionadas com os velhos de Grijó. Os velhos de Grijó, em relação aos quais, inclusive, dedicaria um poema. Mas talvez a figura maior desta terra, o filho maior desta terra, seja o professor Adriano Moreira. Uma figura incontornável da política do século XX, fez parte de governos, foi um reformista, utilizou aquela célebre expressão para o ditador do Estado Novo, quando lhe disse que amanhã não seria ministro, e ele disse, então amanhã não serei. Mas para lá disso, é um reputado professor, com imensos escritos, foi presidente de um dos grandes partidos políticos portugueses e é uma figura de relevância que merece a sua menção e que merece a permanente homenagem de todos os seus conterrâneos de Grijó. Numa terra que não parou no tempo, haveria de permanecer no concelho de Bragança até 1836, acabaria por passar de forma efêmera para o concelho de Chacim, para se instalar definitivamente no concelho de Macedo Cavaleiros, ao qual pertence, a partir de 1853. Nestes ares serranos, estes ares que dão fibra a esta gente e que também proporcionaram história, despedimos-nos até ao próximo Abondadi, um Cibinho.